Aproveitando que nós estamos de pé, eu quero convidar vocês para nós lermos uma passagem bíblica em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Estou tentando me acostumar com óculos, mas não é fácil. Às vezes ele sua, mas vamos ter que ir acostumando, né? 1 Crônicas 28, versículo 9. Eu quero dar um título à nossa meditação nessa noite: Conhecer a Deus. E se cada um de nós estivermos no mesmo espírito, nós seremos abençoados. O que nós não podemos admitir é nós estarmos aqui na igreja e a nossa mente vagando lá fora, indiferente. Isso, inclusive, não só atrapalha você, mas atrapalha também os demais. Então, nós devemos estar aqui com um objetivo que é ser abençoado. Então, vamos estar no mesmo espírito e você nos ajuda e nós vamos sendo ajudado por Deus para que possamos receber aquilo que viemos buscar, né? 1 Crônicas 28, versículo 9. Disse Davi a Salomão: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Vamos orar uma vez mais. Querido Deus, quão bom, ó Deus, é poder ler a Tua palavra e saber que foi inspirada por Ti e por muitos milênios ela tem passado. E aqui está, ó Deus, para a nossa ajuda, para nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor possa nos dar a Tua graça, para que possamos transmitir aquilo que está em nosso coração, para que então possamos, junto com teu povo, ser abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos? Conhecer a Deus. Nós sabemos que conhecer existe mais de uma maneira de nós conhecer, superficialmente ou de forma mais completa. Quantos de nós já pedimos informações ou também passamos informação de alguém para uma outra pessoa e às vezes pergunta para a pessoa: você conhece fulano de tal? Aí a gente diz: eu conheço de vista, sim, mas não tenho muito conhecimento sobre a idoneidade da pessoa, sobre o perfil e assim por diante, não posso te recomendar muita coisa, né? A pessoa conhece, mas de vista, de perfil, de passada. Mas há muitas das vezes que nós dissemos: sim, eu conheço realmente ele, é uma boa pessoa, uma pessoa de princípios, um bom cristão. Então, tem muitas maneiras de conhecer, superficialmente e também profundamente. Também, muitas vezes, a gente pergunta para a gente, né, você conhece aquele carro? Quantos já ouviram essa pergunta, né? A gente se conhece realmente, se é bom ou ruim, a gente vai dizer: conheço. Inclusive, eu tive tem esse problema, esse defeito, mas também tem essa e essa vantagem. Ou muitas vezes a gente só diz: conheço de vista, mas nunca andei, nunca tive assim um conhecimento mais aprofundado. E na questão da vida espiritual, na questão de Deus, não é diferente. Nosso profeta, ele foi um tipologista, ele sempre aplicou as coisas naturais, explicando as coisas espirituais. E assim nós conseguimos aplicar a coisa natural e então aplicar no espiritual, e a gente vai tendo uma visão ampla das coisas. O profeta diz que Deus não tem netos, ele tem filhos, não é assim? E nós sabemos que Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que agradou a Deus, um homem que andou nos caminhos de Deus,
Mas como o profeta diz, Deus não tem netos. E Davi sabia que o segredo do sucesso espiritual, natural também, mas principalmente espiritual, estava em conhecer a Deus. Não de uma forma superficial, como falamos. Porque conhecer a Deus, se você sair na rua aí perguntando, a maioria diz que sabe, que conhece, sabe que existe um Deus. A Bíblia diz, você diz que crê em Deus, faz bem, mas o diabo também crê e estremece. Então, conhecer de uma forma superficial é uma coisa. Agora, conhecer na profundidade é outra coisa. Aí precisa realmente a pessoa ter uma intimidade. E Davi sabia disso. Que o sucesso, o segredo das suas vitórias, o segredo dele chegar onde chegou, foi porque ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha experiência com Deus. Aí nós vamos ampliando. Por isso que um dos últimos conselhos que ele deu para Salomão disse, tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai. Se você buscar, será achado de ti. Agora, se você rejeitar, ele te rejeitará para sempre. E nós que somos pais, uma das preocupações quando temos as crianças mais pequenas, é que eles cheguem ao conhecimento, à maturidade espiritual. Porque se tem um conhecimento somente intelectual, somente na cabeça, aquilo pode se perder. Agora, se realmente tem um conhecimento, uma experiência com Deus, não um conhecimento porque alguém falou, mas um conhecimento porque você experimentou aquilo. Você experimentou as bênçãos de Deus. Você experimentou a presença de Deus. Não é porque alguém contou, alguém falou. Há uma diferença em conhecer, como diz o pastor Febrão, comer pela mão dos outros e você conhecer pela tua própria experiência. Quantos que já tiveram essa experiência na vida profissional, às vezes, quando você está começando a aprender alguma coisa, primeiro você tem a parte teórica, não é assim? Mas você vai aprender mesmo quando você botar a mão para fazer. Aí você vai tirar as suas dúvidas, aí você vai se aperfeiçoando. Ouviu muito bem a parte teórica, parece que você já sabe fazer. Aí você vai fazer e acaba tendo dificuldade. Mas no passar do tempo, você, com as suas próprias experiências, unindo a parte teórica com a parte prática, você vai realmente ter um conhecimento, um domínio daquilo que você está fazendo. Então nós, primeiramente, nós temos, vamos dizer assim, a parte teórica, principalmente nós, que pela graça de Deus fomos criados num lar cristão. Fomos ensinados, entende? Mas nós vamos realmente conhecer a Deus quando nós tivermos essa experiência com Deus. Aí está a diferença. Conhecer porque alguém falou e conhecer porque você viveu aquilo. Então, irmãos, há uma grande diferença. E o que nós precisamos para ter o sucesso espiritual, para chegarmos lá, para passarmos as lutas que virão pela frente, nós precisamos ter essa experiência com Deus. Se for só no intelecto, quando vem o problema, alguém pode desanimar. Mas quando você realmente conhece a Deus, como Davi conhecia, então as coisas são diferentes. Então nós vemos que Davi realmente ele conhecia a Deus, não porque seu pai Jessé falou, mas porque ele tinha um conhecimento, ele tinha uma experiência, ele tinha uma vida vivida. Então pode vir o problema, pode vir a dificuldade, nada vai fazer nós parar. Veja quando Jó teve aquela grande dificuldade, né? Se ele tivesse um conhecimento somente intelectual, somente porque alguém falou para ele que existia um Deus, somente porque alguém falou que Deus abençoava,
Mas se ele não tivesse experimentado, se ele não tivesse tido uma experiência com Deus, quando a contradição veio, ele teria colocado tudo a perder. Mas ele conhecia a Deus realmente. Quando veio a dificuldade, ele continuou adorando a Deus, ele continuou amando a Deus, e ele disse: receberemos somente o bem de Deus? E não poderemos receber o mal? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja Deus. E o problema foi se agravando, nós conhecemos a história de Jó. Primeiro perdeu tudo o que tinha, toda a sua riqueza, perdeu seus filhos. Já aí, nesse momento, um crente intelectual já tinha corrido há muito tempo. Mas ele sabia confiar em Deus, sabia que Deus era um Deus que realmente vivo, um Deus que ele podia confiar nas horas boas e nas horas difíceis, um Deus que ele podia contar com ele em todos os momentos, e que a tempestade, como a gente diz, não dura para sempre. A nuvem não tampa o sol para sempre, mas chegará um momento que o sol vai voltar a brilhar. Mas e as coisas continuam indo pior? Mas ele ainda assim continuava olhando para Deus. Quando às vezes a gente pensa que está no fim do poço, ainda está começando a descer, né? E assim era Jó. Perdeu tudo e agora, por fim, perdeu a saúde. Mas Deus sabia que podia confiar em Jó, porque Deus sabia da intimidade que ele tinha com Deus. Irmãos, por isso o profeta disse: mesmo que Deus me mande para o inferno, de lá eu vou dizer que amo a Deus. Mesmo quando ele perdeu a esposa, quando ele perdeu a filha, quando veio os problemas, as dificuldades, como poderia? Diz o irmão Brana, o diabo não podia dizer para mim que não existia Deus, porque eu sabia que existia. Aleluia. O diabo não podia. Veja, o diabo sabe por onde atacar. O diabo sabia que o William Brana conhecia a Deus, tinha uma vida de intimidade com Deus, tinha conferências com Deus. Então, essa tática, dizer William Brana, Deus não existe, não ia funcionar. Não ia dar certo. Então, ele foi por outro lado, né? E disse: Deus se importa pelas pessoas, Deus te ouve, Deus cura, mas Ele não te ama. Ele não te ama. Você ora pelos outros, são curados. Você fica até tarde da noite fazendo culto nas esquinas. E Deus não se importa com você. Mas há uma coisa, irmãos. Quando nós temos esse conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus, há uma ligação entre você e Deus. E quando a parte humana estava próximo a falhar, quando a parte humana estava cedendo, se Deus faz isso comigo, então eu não vou mais servi-lo. Deu naquela estaca lá no coração dele, ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus, eu vou te sepultar nos braços da sua mãe, disse para a pequena filha. E continuou a vida, continuou servindo a Deus. Mas por quê? Porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele não conhecia Deus superficialmente. Ele não conhecia Deus porque alguém falou, porque o pai falou, mas ele tinha experimentado a presença de Deus, o amor de Deus, a companhia de Deus. E da mesma forma Jó. Ele não conhecia Deus porque alguém falou, porque o pai falou. Mas ele conhecia pela experiência que ele mantinha diariamente com Deus. Aquela ligação com Deus era constante. Aí não tem jeito de falhar, né? Ele oferecia sacrifício por si. Ele oferecia sacrifício por seus filhos. E isso, irmãos, tem um grande valor. E isso tem um grande valor. Porque lembre-se que ele recebeu o dobro, quando Deus o restaurou. E os filhos ele recebeu a mesma quantia, né? Os outros estavam onde? Do outro lado, esperando ele. Por quê?
Porque ele realmente servia a Deus, confiava em Deus e ele depositava nas mãos de Deus. Por isso Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumido a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, verão a Deus. Aí está, irmãos, o segredo. O segredo da vitória. Ele estava na cinza, ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido a saúde, tinha perdido a sua riqueza, mas ele confiava em Deus e disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos estão postos nele. Aí está o segredo, irmãos, de tantas vitórias. Por isso o título da nossa mensagem é o quê? Conhecer a Deus. Preocupação de muitos pais, preocupação do pastor, levar a igreja a conhecer a Deus, levar a igreja a ter uma intimidade com Deus. Se você conhece a Deus, você conhece a vontade de Deus. Não precisa o pastor ficar preocupado, não precisa a mãe ficar preocupada, porque afinal de contas, você tem a mesma intimidade com Deus a qual teu pai tem com a mesma intimidade. Você tem a mesma intimidade com Deus igual o pastor tem, então você conhece a vontade de Deus, porque você conhece a Deus. Mas quando nós conhecemos superficialmente, não tem sucesso. Não tem sucesso. Vai bem até uma altura, mas logo pode desembocar. Nós vemos no livro de Reis sobre a sunamita. Lembram da história da sunamita, né? E nós temos que nos identificar com as Escrituras. O que faz nós vencermos, o que faz nós ter força é quando nós nos agarramos na palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, quando ele foi tentado, ele se escondeu atrás da sua palavra. Agora, como eu e você vamos ter sucesso se nós não nos escondermos atrás da palavra? Não vamos prevalecer. Então veja, aquela sunamita, ao ver o profeta Eliseu passar por ali, ela honrou o profeta. E ao honrar o profeta, ela honrou a Deus. E ela teve o quê? Um conhecimento de Deus através do profeta. Ela chegou para o seu marido e disse: marido, eu vejo, esposa, eu vejo que esse homem que passa aqui diante de nós é um servo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que der nem que seja um copo d'água a um dos filhos de Deus, a um dos meus pequeninos, por ser meu discípulo, não perderá o seu galardão. Então, muita surpresa nós teremos ali, né, irmãos? E ela, ao honrar o profeta, ao honrar o servo de Deus, ela honrou a Deus. E teve o quê? Conhecimento de Deus. Teve o quê? Uma experiência com Deus. E isso fez com que a fé dela fosse crescendo cada vez mais. E aí, então nós sabemos a história. Ela chegou para o seu esposo, falou para ele: vamos fazer um quartinho aqui para o profeta, para o servo de Deus, vamos colocar um copo d'água, vamos botar uma cama, vamos botar ali algo para que ele possa, quando passar, chegar e descansar. Uma cama, uma bacia com água, né? Vamos dizer assim, uma mesinha. E aí o profeta vinha cansado da sua jornada, e aí ele chegava com o seu servo Geazi e podia repousar. E Eliseu disse para Geazi: vai lá e pergunta para ela, o que podemos fazer por ela? Agora aí está, irmão, será que foi Eliseu que falou isso, ou foi Deus através de Eliseu? É Deus através de Eliseu. Deus não fica devendo nada a ninguém. A Bíblia diz: sabei que o vosso trabalho no Senhor tem uma recompensa. Ele não é injusto para esquecer do nosso esforço, do nosso zelo no Senhor. Por isso devemos investir nisso, irmãos. Que isso aí inflação não come. Aí Geazi perguntou para ela, disse: não preciso de nada, está tudo bem. Quer dizer, estou passando por uma fase boa. Habito entre meio ao meu povo, não estou precisando de nada.
Mas Geazi disse: mas eu percebo que ela não tem filhos. Aí o profeta disse: fala para ela que no tempo determinado ela terá um filho. E ela teve o filho. E veja, irmãos, que tudo é Deus através do seu vaso, usando para benefício do povo. Quando a criança já era um moço, podemos imaginar com uns 14 anos, assim por diante, ele foi para a lavoura com seu pai e ficou doente. Veja, ela estava antes no momento de bonança, de paz, de tranquilidade, mas agora veio o problema, mas aí ela já estávamos assim, respaldada, firmada, ela já tinha para quem recorrer. O filho ficou doente, ficou com dor na cabeça, enfim, ela colocou aonde? Na cama do profeta. E a criança não resistiu e morreu. Mas ela sabia aonde recorrer. Por quê? Porque ela tinha uma ligação com Deus, ela conhecia Deus através do profeta Eliseu. E a fé dela estava em encontrar Eliseu, e ela iria encontrar, mesmo que tivesse muitas dificuldades. Não importava onde ele estivesse, ela ia atrás. Quando ela vinha subindo, o profeta viu ela, né? E veja como o profeta, se Deus não mostrar para ele, ele é como um homem. Então, por isso que eu disse, quem que deu o filho? Foi Deus. Aí o profeta ficou preocupado, lá veio a sunamita, alguma coisa deve ter acontecido, e Deus não me mostrou. Vai lá, Geazi, pergunta para ela se vai bem com ela, se vai bem com o filho, se vai bem com o esposo. Geazi foi lá e perguntou a ela isso aqui, tudo vai bem. Porque ela sabia que agora ela estava no lugar onde ela teria a resposta, a solução para o seu problema. Porque ela tinha encontrado Deus através do profeta. E nós encontramos Deus através da palavra de Deus. E temos muitas e muitas e muitas escrituras aonde nós podemos nos agarrar e ser firmes através da palavra de Deus. Aí ela contou a história, o profeta disse para Geazi, vai lá, leva meu bordão e coloca sobre a criança. Ela disse, não, eu não vou te deixar. Quer dizer, aqui está a minha segurança. Você vai comigo. E nós sabemos a história. Eliseu chegou lá e então trouxe a vida àquela criança. Por quê? Porque ela sabia aonde procurar. Ela conhecia Deus através do profeta. E agora nós vemos o profeta falando sobre a senhora de cor na mensagem Amor Divino. Eu vou ler um pedaço para vocês aqui. Parágrafo 126. Eu virei e comecei a voltar, descendo na rua, andei, olhei para o meu relógio e continuava a me impelir. Deixa eu pular aqui. E após um tempo, inclinada no portão, ali estava uma senhora. Inclinada no portão e suas grandes bochechas gordas ali, de pé, uma camisa amarrada na cabeça, assim, amarrada atrás, e eu andando assim, e me aproximei dela, e lágrimas correndo das suas gordas bochechas, assim. Ela olhou para mim e disse, bom dia, pastor. Eu disse, bom dia. Ela deu um sorriso e olhou para mim, lágrimas em seus olhos. E eu pensei, ela me chamou de pastor? E eu disse, como você sabia que eu sou um pastor? Ela disse, eu sabia que você vinha. Aí a irmã Brana segue falando aqui, ela perguntou para a irmã Brana, você já leu aquela história da sunamita? Você conhece a história da sunamita? A irmã Brana disse, sim, eu conheço. Aí ela contou sua história. Ela se identificava nas escrituras. Ela disse, pois é, irmã Brana, eu sou como aquela mulher. Eu não tinha um filho. E eu pedi a Deus um filho. E Ele me deu. E eu procurei criar esse filho
para servir a Deus. Mas ele acabou se envolvendo com más companhias. E com isso adquiriu uma doença venérea, sífilis. E está morrendo. Está morrendo, e ele está pensando que está perdido no meio do mar. E ele diz, está escuro, e ele está perdido. Disse ela, irmão Brana, se pelo menos eu pudesse ouvi-lo dizer que ele está seguro, que ele está salvo, mas ele está morrendo sem esperança. Mas eu sou como aquela mulher sunamita. Lá havia um Elias para aquela mulher. E para mim, onde está o teu Elias? E ela dobrou o joelho para orar, e adormeceu, e teve um sonho. E ela viu o profeta vindo justamente com aquela roupa a qual ele chegou. Aí foi quando ela disse, eu sou como uma mulher sunamita, mas onde está o teu Elias? E a voz disse, aí vem ele. Aí vem o teu Elias. Havia um Elias para a sunamita, havia também um Elias para a irmã de Cor. Por quê? Porque ela conhecia a Deus, porque ela dobrou o joelho, porque ela entregou aquela criança nas mãos de Deus, ela confiou o seu caminho, ela pediu um filho e recebeu um filho para criar para o Senhor. Mas o diabo havia desviado ele dos caminhos, o diabo estava levando ele ao inferno, sem esperança. E ele dizia, está escuro, está escuro. Pois pode ler, não vou ler para não tomar tempo. Mensagem Amor Divino e muitas outras mensagens o profeta fala. Aí ela disse, eu sabia que você vinha porque ele me mostrou. Você estava com justamente essa roupa. E disse mais ela, eu sabia que ele não ia me decepcionar. Não é eu pensava que ele não ia me decepcionar, mas eu sabia, porque ela tinha uma comunhão com Deus. O profeta disse que quando chegou na casa, convidou a ela para dobrar o joelho e orar. Ele disse, que oração, que intimidade essa irmã tinha. Aí o profeta colocou as mãos sobre o rapaz e repreendeu a morte. Deus tinha um Elias para a sunamita, Deus tinha um Elias para a irmã de Cor, Deus teve também para nós um Elias para trazer uma mensagem, para restaurar, para tirarmos do enleio denominacional, para trazermos para dentro das Escrituras, para trazermos ao conhecimento de Deus, não do sistema. E aí ele, imediatamente, vocês podem ler, e ele já começou a voltar assim. Disse, mãe, já está ficando claro. O quarto está ficando claro. E mais à frente, o Mombrana conta aqui, deixa eu ler aqui um pouquinho. Cerca de 2 anos após aquilo, eu estava em um trem, foi ali em Mênfis, né? Cerca de 2 anos após aquilo, eu estava em um trem, descendo. Eu saí e subi ali para comprar uns hambúrgueres. Eu desci do trem e comecei a caminhar. Havia um rapaz de cap vermelho que disse, olá, pastor Brana. Eu olhei em volta e disse, bom dia, filho. Como você me conhece? Não crê? Eu olhei em volta e disse, bom dia, filho. Bem, disse, não me conhece? Ele perguntou, né? Disse o irmão Brana, creio que não. Disse, o senhor se lembra, há cerca de 2 anos atrás, quando se foi orar por mim? Daí o profeta disse assim, você é aquele rapaz? Ele disse, sim, senhor. Pastor Brana disse, eu estou completamente curado, mas agora estou salvo. Eu sou um cristão. A graça soberana, sim, Senhor, irmão, estou te dizendo, quando Deus vê o amor projetado, a graça tem que tomar o seu lugar. Por que isso aconteceu, irmãos? É muito simples. Porque ali havia uma mãe que conhecia a Deus. Havia uma mãe que sabia onde ela estava posicionada dentro das Escrituras. Não é assim? Lá, como disse ela, havia um Elias para aquela mulher sunamita, mas e para mim, cadê o meu?
Cadê o meu? Cadê o resultado? Lá havia um filho que foi restaurado, e para o meu? Eu não criei ele para o mundo, eu não criei ele para o diabo, eu não criei ele para o inferno, mas aparentemente ele está indo, mas ela requereu. Os sintomas estão todos dizendo que está tudo errado, mas ela ainda assim cria, ela dobrou o joelho. E Deus respondeu. E Ele é o mesmo Deus, irmãos. Isso é o que tem nos encorajado, isso é o que nos encoraja a prosseguir. Isso é o que nos encoraja a não abrir mão daquilo que é nosso. Se ela fosse uma covarde, se essa irmã de cor fosse uma covarde, se assim, eu ensinei ele, mas ele não quis ouvir. Ele está colhendo devido à sua desobediência, devido à sua rebeldia. Teria perdido o filho. Ainda teria ido para o inferno. Por isso que a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer do seu filho, porém eu não me esqueço dos meus. Deus, Ele não esquece. E ali estava uma filha de Abraão, em apuros, literalmente. Em apuros, pense, o médico tinha vindo e disse, não tem mais o que fazer. Já a infecção, a sífilis já atingiu a válvula do coração, não há mais o que fazer. Mas ainda assim ela sabia que havia. Por isso ela dobrou o joelho e adormeceu, de joelho, de madrugada, até que Deus mostrou uma visão. E na visão ela viu o mensageiro vindo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas isso acontece quando nós temos essa intimidade. Quando nós conhecemos a Deus. Quando nós não aceitamos nenhuma resposta, nada a não ser a bênção de Deus. Quando nós não aceitamos nenhum resultado, a não ser o resultado positivo. Agora, se nós abrir mão, o que Deus pode fazer? Agora nós vemos em Davi o homem segundo o coração de Deus, na escritura que nós lemos. Mas ele não foi por acaso que ele chegou a essa condição. Enquanto ele pastoreava as ovelhas de seu pai, o que será que ele fazia? Ele adorava a Deus, ele tocava a sua harpa, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha a presença de Deus, e o que nós precisamos é ter a presença de Deus em nossas vidas. Não ser simplesmente crentes nominais. Não simplesmente ser crentes de domingo, de final de semana, mas ter essa presença ancorada em nosso coração, 24 horas por dia. E Davi tinha essa intimidade com Deus, e se ele tinha, eu e você podemos ter. E ele louvava a Deus, e a presença de Deus estava com ele. E de repente nós conhecemos a história, um urso ataca uma de suas ovelhas. Ele foi impelido pela presença de Deus, pelo poder de Deus, e tirou a ovelha das garras do urso. E ao fazer isso, ele estava ciente que era Deus que tinha dado para ele aquela vitória. Não era a sua esperteza, não era a sua capacidade, mas era aquela unção que estava com ele, que fez com que ele fizesse isso. Aquilo era um treinamento, porque futuramente ele precisaria usar o poder de Deus de forma mais grande. Chegou um leão, a mesma coisa. Agora, veja, irmãos, um dia eu pregando falei, era só uma ovelha. Davi tinha, quem sabe, não sei, 500 ovelhas, não sei, um grande rebanho, era só uma ovelha. Mas essa ovelha era de quem? De Davi. E ele, conhecendo o seu posicionamento com Deus, ele foi atrás da sua ovelha e resgatou. Ele não abriu mão. E um abismo chama outro abismo, não é assim? Se ele deixasse esse leão pegar essa ovelha, ele ia aprender o caminho. Depois ele vinha buscar mais outra. Depois ele vinha buscar mais outra. Se ele deixasse esse urso pegar a sua ovelha, ele ia aprender o caminho, depois ele ia continuar vindo, mas ele foi em busca daquilo que lhe pertencia.
e trouxe de volta. Por isso, quando ele chegou diante de Golias, ele vivia uma vida tão perto de Deus. Isso não é uma história, irmãos, para nós simplesmente achar que foi algo que está na Bíblia ali por estar, mas foi algo que realmente aconteceu para que nós possamos ter a nossa experiência. Davi vivia uma vida tão próxima de Deus que quando ele chegou no arraial, ele ainda era um moço, um guri. E ele viu aquele gigante filisteu afrontando a igreja, o exército de Deus. Ele ficou abismado, mas não vai ter nenhum homem que vai lutar contra esse gigante? Não tem ninguém? Se não tem ninguém, eu vou. Aí o rei pensou, muito boa tuas intenções, meu filho, mas você ainda é um garoto. Quem sabe mais tarde você se alista no exército, você vai ter um bom treinamento, e aí quem sabe mais tarde você vem lutar pelo teu país, mas você ainda é um moço, e ele já é um homem de guerra, experiente, então não vai dar, Davi. Aí ele disse assim, veja bem, aí ele disse para Saul, o teu servo estava apacentando as ovelhas do meu pai, de Jessé, seu servo. Veio um urso, atacou uma ovelha e eu livrei. Veio um leão, a mesma forma. E o Deus que me deu a ovelha do leão e do urso, esse mesmo Deus me dará esse incircunciso filisteu. Ele estava baseado em quê? Ele estava baseado no poder de Deus. Ele estava fundamentado na força de Deus. Não na sua capacidade, mas ele simplesmente ia ser conduzido por Deus, como uma ferramenta, mas quem ia manusear? Era Deus. Aí nós sabemos que Saul então permitiu que ele fosse. Quando saiu para a batalha, o filisteu zombou de Davi e disse, sou porventura um cão que venha contra mim com pedras? Davi estava ancorado e amparado na promessa de Deus, na palavra de Deus. Ele estava totalmente escondido atrás da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando o inimigo vier como corrente de águas, o Senhor alvorará contra ele a bandeira. E como eu disse um dia aqui, mas onde Deus tem que estar para levantar a bandeira? Tem que estar em mim e em você. Então quando o inimigo se levanta contra você, Deus está em você e levanta a bandeira. Isso aqui, a propriedade é minha. Pode parar. Até aí somente não toque mais. Davi sabia disso, que quando o inimigo se levantasse, o Senhor levantaria a bandeira contra ele. E aí o Golias disse assim, você... porventura sou um cão para vir contra mim com pedras? Davi disse, você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos, o qual tu tens afrontado. E hoje todo Israel saberá que há Deus em Israel. Hoje todos saberão que há Deus em Israel. Aí está um homem que conhecia, um homem que tinha um posicionamento. E isso fez com que ele tivesse a vitória. E assim nós poderíamos discorrer falando sobre os 3 jovens hebreus. Nós poderíamos discorrer falando sobre José. Nós poderíamos discorrer falando sobre Abraão. Mas você pode ampliar isso em vossos corações. Saber que homens tiveram as vitórias que tiveram, porque eles estavam escondidos atrás da palavra de Deus, porque eles conheciam a Deus. Termino com Abraão, com essa história de Abraão que eu gosto muito. Ele era um pagão. Deus o visita e diz assim, venha andar comigo, que eu vou te abençoar. Vou te dar um filho. E ele conheceu a voz do seu Deus. Passou-se 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos. E o filho veio. E o filho veio. A promessa de Deus foi cumprida.
Mas quando, veja bem, quando já esse filho já estava um certo moço, dando prazer para os seus pais, Deus pede que ofereça em holocausto. Se ele não tivesse um conhecimento real de Deus, ele não teria feito o que fez. Mas ele sabia, ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que quando ele não tinha condição, Deus lhe deu um filho. E Deus era capaz de cumprir a sua promessa, porque Deus disse que através dele, ele seria pai de nação. Todos seriam benditos através dele. E ele somente poderia ser pai de nação através de quem? Do seu filho. Ou teria outra maneira? Não. Então Deus disse a Abraão: ofereça o teu filho, o teu único, como holocausto. E ele foi. Mas a sua fé estava firme em Deus. Sabia que Deus não era um Deus de contradição. Por isso ele chegou ao cume do monte, depois que caminharam 3 dias, e ele disse para os seus moços: veja, irmãos, como a fé, ela não duvida. A fé, ela olha para aquilo que Deus falou e confia. Chegou para os moços e disse: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos adorar a Deus e tornaremos. Quando subindo mais próximo já do monte, Isaac falou: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha e aqui está o cutelo. E o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Ele sabia que Deus era fiel em cumprir. E ele nunca poderia imaginar, mas ali estava, como eu digo, desenrolando o maior tipo que existe da Bíblia, o tipo de Cristo. No lugar de Isaac, o cordeiro morreu. Tipo perfeito, que no lugar meu e teu, Cristo morreu. Então foram homens que conheceram a Deus. E a Bíblia diz que o povo que conhece seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Que possamos levar isso em nossos corações. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai. Que possamos a cada dia, Senhor, não ter somente a teoria, mas que possamos ter, ó Deus, o Senhor em nossa vida, em nosso coração, o real conhecimento do que somos, ó Pai. Ajuda cada um de nós a requerer o que é nosso, Senhor. A não deixar, ó Deus, aquilo que nos pertence, mas ir em busca, saber que o Senhor é capaz de concluir, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não aceitamos nenhum resultado, a não ser, ó Deus, a vitória dos nossos queridos. Como sempre o pastor Febrônio diz, nós não criamos filhos para o inferno. E assim como o Senhor, ó Deus, foi misericordioso com tantos homens do passado, Tu ainda continuas sendo o mesmo, Pai. Por isso, Pai, nos ajuda a olhar e crer. Ajuda-nos a olhar e não aceitar, ó Pai, a derrota. Porque o Senhor nunca perdeu. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a Tua graça, Senhor, seja com cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando, sustentando esse ministério, Pai. Que o Senhor continue sempre falando aos nossos corações. E aquilo que às vezes não conseguimos expressar, que o Senhor possa, Deus, completar isso em cada coração. Abençoa o pastor Febrônio que está viajando, Senhor. Que sempre os Teus anjos, ó Pai, continuem, ó Deus, protegendo, guiando, livrando. E nós nos escondemos atrás da Tua palavra, onde a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e os livra, Pai. Também o pastor Daniel, que dentro de instantes estará retornando. Que a Tua bênção seja com cada um, Pai. Que possamos reconhecer quem somos. Que possamos reconhecer
quem o Senhor é. E o Senhor não tem prazer em ver nós cabisbaixo. O Senhor não tem prazer em ver nós, ó Deus, sendo derrotado pelo inimigo. Mas o Senhor nos fez, ó Deus, como um pequeno Deus, para triunfar sobre o pecado, para triunfar sobre a enfermidade, ó Pai. E nós repreendemos, como igreja do Deus vivo, Pai, nós repreendemos todos os demônios que têm, ó Deus, segurado os nossos queridos, ó Pai. E nós não aceitamos outro resultado, a não ser a vitória, porque num dia desses nós encontraremos do outro lado, Pai, e ali nós veremos como a Tua mão nos conduziu, como o Senhor guiou aquele filho, como o Senhor guiou aquele irmão, como o Senhor livrou, como a Tua graça soberana atuou, Pai. E diz o profeta que naquele dia, aqueles dedos majestosos de Jesus Cristo desatarão muitos nós da nossa cabeça, muitas coisas, muitas perguntas, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu tenho os meus queridos em meu coração, meus irmãos, cada um aqui tem os seus, e nós requeremos diante de Ti, ó Pai, e cremos como Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Nós cremos que antes do final da linha, o Senhor arvorará a Tua bandeira, o Senhor destruirá o inimigo, e o Senhor dará a vitória aos nossos queridos. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem colocado essa fé em nossos corações, e é isso que tem feito andarmos de cabeça erguida, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Meu Pai, obrigado por essa fé, obrigado pelo sangue que verteu no Calvário. Se não fosse a Tua graça, Pai, nem eu estaria aqui, nenhum de nós. Por isso nos entregamos em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo.